Olá, sou o professor Edilson e quero me dirigir a você para refletir um pouco sobre os rumos da greve dos docentes aqui da Universidade Federal de Uberlândia e num contexto maior das universidades federais que está em curso. Eu quero fazer essa reflexão como forma de sustentar o meu posicionamento quanto ao horizonte de término de greve que se aproxima. Eu quero começar dizendo que essa é uma greve deliberada como uma forma de resistência a um conjunto de propostas de emenda constitucional, medidas provisórias e projetos de lei na Câmara e no Senado que efetivamente exigiam essa modalidade de resistência à greve. Nós tomamos essa deliberação numa Assembleia muito representativa ao longo desses dias de greve, desde final de outubro até agora. Muitos esclarecimentos foram dados, o Comando Local de Greve da ADUFO produziu muito material importante, notas relevantes, que esclareceram não só a categoria, mas a opinião pública, pelo menos para aqueles que olharam com olhos, ouviram com ouvidos, o que nos colocou em movimento. A propósito disso, o acerto na deflagração da nossa greve está profundamente ligado à pertinência da sua pauta. Nós nos colocamos em mobilização grevista contra a proposta de emenda constitucional 241, numeração na Câmara dos Deputados, posteriormente numerada por PEC 55 no âmbito do Senado Federal. E no dia de hoje, essa PEC acabou de ser aprovada em segunda votação no Senado. Nós nos colocamos também contrários à medida provisória que altera o ensino médio, mas também tem impacto sobre o modelo de financiamento e sobre a própria estrutura curricular do ensino fundamental. Eu me refiro à medida provisória 746. Nos colocamos ainda em resistência ao projeto de lei na Câmara número 54, que, sob a aparência de estabelecer auxílio aos estados e distritos e Distrito Federal com relação à dívida dessas unidades da federação, na verdade, esse projeto de lei número 54 coloca condições para que esse auxílio seja estabelecido, e uma delas é exatamente a mesma dinâmica de congelamento de despesas públicas sobre os entes federados, no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Nos colocamos contra a reforma da Previdência, que no último dia 5 de dezembro ganhou efetividade por meio da PEC 287. Nos colocamos ainda contra o projeto da Escola Sem Partido, que no âmbito do Senado recebe o número de projeto de lei 193. E também temos denunciado aquela que talvez venha a superar o próprio conjunto de maldades da reforma da Previdência. Eu me refiro à reforma trabalhista, que é composta por um conjunto de projetos de lei que talvez sejam sistematizados aí para tramitarem com mais celeridade no início do próximo ano. As dimensões centrais para a nossa greve foram o tempo todo a própria pauta, que nos garante legitimidade e horizonte de luta, a adesão a ela, a adesão interna à UFO e a adesão externa, outras universidades, outros segmentos. Nós tínhamos expectativa de que entrassem em greve. No âmbito das universidades federais, essa expectativa foi parcialmente atendida, ou mesmo não se deu, pelo menos até agora, junto a outros segmentos de trabalhadores e de movimentos sociais. Mas também as dimensões centrais para a greve incluem a dinâmica, para que deliberações sejam tomadas, para que haja um engajamento da categoria docente, não apenas do seu comando ou do universo dos que comparecem às Assembleias Gerais e atividades programadas. Aqui, alguns de nós, eu me incluo entre eles, fizemos ponderações desde a primeira Assembleia em que a greve foi deflagrada, segundo as quais era preciso estar muito atento quanto aos vícios e dificuldades que decorreriam
do jeito antes de ser, do jeito antes de fazer a greve. Sobre isso eu voltarei um pouco mais adiante. Quais foram as dificuldades que nós enfrentamos desde o primeiro momento dessa greve? Em primeiro lugar, uma greve eminentemente e iminentemente política, né? Embora todas essas medidas terão impacto remuneratório a médio e longo prazo, talvez até no prazo imediato, basta pensar que a PEC 555 ela estabelece uma drástica mudança na política de recomposição do poder de compra do salário mínimo, estabelece, evidentemente, restrições à concessão de reajustes anuais ao funcionalismo do Estado. Mas no plano imediato, nós nos colocamos em movimento por meio da greve, numa perspectiva de enfrentamento aos golpes contra direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, que se seguiram ao golpe político, representado pelo impeachment sem fundamento legal da presidente Dilma. É importante notar que, entre nós que fomos à greve, há inclusive aqueles que não concordam com esta minha posição, a de que o impeachment foi um golpe político. Nem por isso deixaram de perceber que, após o impeachment, seja ele caracterizado como golpe ou não, o que nós tivemos foi uma sequência, vencendo uma sequência de golpes contra direitos sociais, trabalhistas, previdenciários e contra o próprio futuro. Uma outra dificuldade que já vem se estabelecendo há algum tempo no movimento docente diz respeito à necessidade de acompanharmos permanentemente a adesão à greve, dentro e fora da UFO, nesse caso, e se de um lado existe tal necessidade, de outro nós perdemos o link com a base da categoria, né? Nós temos tido essa dificuldade há algum tempo já, não é novidade. A própria condição de seção sindical da Andes, que a ADUFO possui, é uma dificuldade. Não só pelo posicionamento conjuntural que a Andes adotou, de silêncio diante do golpe, de ter flertado com o golpe, eu diria de ter sido golpista, porque não fez frente ao golpe de Estado, mas também pela dinâmica com que as instâncias da Andes funcionam, ou melhor, não funcionam. Pela sua morosidade, pelo seu alto custo, pela sua impermeabilidade às demandas da base da categoria. Há muito tempo a Andes é indiferente, distante, estranha a tudo isso. E nós alertamos na Assembleia de Deflagração da Greve que essa dificuldade poderia se expressar. Principalmente em função de uma quarta dificuldade que acabou se confirmando. Nós tivemos uma dependência da constituição do Comando Nacional de Greve. Nós não fomos capazes, apesar do protagonismo na deflagração da greve, nós não fomos capazes de liderar uma estrutura análoga, semelhante, paralela ao comando e anterior ao Comando Nacional de Greve, que estabelecesse interlocução com o governo. Qual foi a iniciativa que as 4 ou 5 universidades que entraram em greve logo no começo, qual foi a iniciativa que elas articularam para encaminhar uma negociação, uma tentativa de negociação, para apresentar a nossa pauta ao governo, ao MEC? Nenhuma. Nós ficamos na dependência da constituição do Comando Nacional de Greve. E quando ele se constituiu, nós reproduzimos a velha prática do leve-trás, dos custos da permanência de representante no Comando Nacional. Isso ainda deverá ser objeto de reflexão do movimento docente, no plano local, sob pena de nós permanecermos atrelados a essa dinâmica que muito mais nos atrapalha do que nos ajuda. Ao longo da greve se estabeleceu um debate sobre qual era a força que a greve possuía. E alguns avaliaram que a greve era forte porque sentiam que a greve era forte. Eu não sei se consciente ou inconscientemente, essa manifestação me parece algo muito próximo do posicionamento político que decorre dessa, entre aspas, máxima teórica da pós-verdade. Nenhuma evidência é capaz
de se sobrepor, de estabelecer contraponto razoável ao sentimento, aquilo que eu quero que seja. Outros sustentavam que a greve era forte pela legitimidade da nossa pauta. De fato, a pauta legítima que temos é um aspecto importante, mas insuficiente para dizer se a greve era forte ou não. A greve efetivamente deveria ser aferida quanto à sua força pelo monitoramento, pelo acompanhamento da adesão e da tendência de adesão à greve. A greve estaria crescendo, diminuindo, estagnada, e não necessariamente se estabeleceria um patamar a partir do qual se diria a greve é insustentável, ela tem que ser encerrada ou não. Mas saber exatamente qual era o percentual de adesão a ela no segmento docente dentro da UFA, dentro das demais universidades que a ela aderiram, é fundamental. Você não parte para o enfrentamento sem saber qual é o tamanho do seu exército, qual é o ânimo dos soldados que se põem no campo de batalha. Infelizmente, os procedimentos adotados para aferir a efetiva adesão à greve no plano interno me pareceram imprecisos e insuficientes. Nós, inclusive, perdemos a referência de consulta aos representantes da direção colegiada. Por que será? Será porque essa própria instância do sindicato está esvaziada? Se está esvaziada, isso não é sinal de um descolamento das nossas instâncias em relação à categoria? E se assim é, o que substitui isso? O sentimento? O vigor de uma pauta? A aposta? São questões que me parecem pertinentes nesse momento. Nós tivemos, a respeito disso, inclusive na minha avaliação, um certo substitucionismo. Ao invés de assembleias gerais e de uma aferição mais precisa, alguns viram nas reuniões do CLG e no volume de atividades programadas para se tentar dar visibilidade à nossa pauta e ao nosso movimento, aquilo que seria fundamental. Eu diria que dar visibilidade é muito importante, mas dar visibilidade a quê? A uma greve vigorosa, a uma greve crescente, ou a uma greve com adesão estagnada, mas ainda num patamar de vigor. Não foi o que nós tivemos. Nós não temos nem comparação, não temos sequer 2 pontos de aferição de adesão para que, digamos, a greve cresceu, diminuiu ou ficou estagnada. Porque nós fizemos essa aferição uma única vez e ainda assim me parece de maneira insuficiente. Uma situação que se coloca também diz respeito à redução da pauta que localmente nós estabelecemos em relação àquela que foi encampada pelo Comando Nacional de Greve. Salvo equívoco de minha parte, o Comando Nacional de Greve aderiu, estabeleceu como pauta apenas 2 pontos. 2 pontos importantes, sem dúvida alguma, a medida provisória 746 de reforma do ensino e a PEC 55. Os outros pontos ficaram fora da pauta do âmbito nacional. Ou seja, nesse momento em que a PEC 55 já foi aprovada em 2 votações na Câmara dos Deputados e agora em 2 votações no Senado, restando apenas a homologação dela pela Presidência da República, ilegítima, mas ela é que vai fazer essa homologação, de fato, fica difícil vislumbrar a continuidade do nosso movimento grevista. A própria medida provisória 746 já foi aprovada e deverá seguir para a confirmação por parte da Presidência da República. Nós também temos notícia de que há uma redução na adesão à greve. Eu não sei se o comando local terá condições de sustentar o contrário ou de reconhecer que isso está ocorrendo. De qualquer forma, eu tenho informações de que em algumas unidades, uma boa parte dos docentes que aderiram à greve já retornou ao trabalho. Nós temos que ter clareza que a greve não é a única forma de resistência, ela é uma das possibilidades,
Em particular, numa greve política de difícil capacidade de reverter as tendências desses pontos que compuseram a nossa pauta. Nós ainda vivemos no plano local o imbróglio da demanda pelo segmento docente da suspensão do calendário. Eu considero muito questionável a ingerência do Ministério Público e do Judiciário numa decisão que o Conselho Universitário tomou. Isso é mais uma demonstração da afronta à autonomia universitária. A autonomia universitária, que, a bem da verdade, não tem sido defendida satisfatoriamente, nem por reitores e nem pelos conselhos superiores, inclusive da nossa universidade. Nós temos assistido, na verdade, a uma mendicância do pires à mão, ao invés de se cobrar do Estado brasileiro aquilo que cabe a uma instituição que é de Estado, não é de governo. Essa é a condição da universidade. Então seria uma ingenuidade supor que nesse momento teríamos uma contundente defesa da autonomia universitária pela própria universidade, uma vez que nos últimos anos, talvez décadas, isso tenha se perdido em várias circunstâncias. Mas o fato é que o Consul tomou essa decisão. Eu não me lembro do movimento docente ter deliberado sobre isso em alguma greve anterior. Eu mesmo sempre me coloquei contrário a que o movimento docente encampasse tal demanda. Dessa vez fui convencido, dada a especificidade da conjuntura, que deveríamos fazer isso. Mas aqui há alguns problemas que precisam ser esclarecidos. Me parece que, diferentemente do que se informou na nossa Assembleia, não houve deliberação na mesma direção pela Assembleia dos Discentes e dos técnicos administrativos. E ainda que essa deliberação tenha havido, o fato de nós termos uma decisão judicial suspendendo a suspensão, posicionamento judicial esse mantido após a audiência que houve com o reitor da UFO, isso nos coloca no patamar anterior. E qual é o patamar anterior? O patamar anterior é aquele que sempre existiu em outras greves de docentes. Nós discutiremos reposição de greve quando a greve terminar. E sempre atuamos nessa direção. Mas a universidade ela vem capitulando, a própria Andifes vem capitulando. Quando o Ministério da Educação soltou um comunicado em que o vice-sub do troço inferior disse que os salários deveriam ser suspensos em relação aos grevistas, ao invés de se argumentar com base na Convenção 151 da OIT, que tem peso de tratado internacional, porque o Estado brasileiro assinou essa convenção e já a ratificou entre 2010 e 2013. Ao invés de se evocar a Constituição brasileira, que garante o direito de greve como um direito coletivo fundamental, ao invés de se evocar que a história do movimento docente sempre estabeleceu negociação por reposição de aula quando a greve termina, não. Os argumentos que a Andifes apresentou ao Ministério foram de natureza operacional, técnica, nos fragilizando. Porque a hora em que as questões operacionais e técnicas não puderem ser evocadas, faremos o quê? Todo esse cenário, principalmente o do esgotamento da possibilidade de, por meio da greve, impedirmos as aprovações da PEC 55 e da medida provisória 746, evidentemente, a meu ver, indicam para o horizonte de final de greve. Greve é uma luta social e política e, portanto, passível de ter como resultado derrotas. Nós sairemos dessa greve derrotados porque não atingimos nossos objetivos, porque não alcançamos uma adesão que nos daria maior envergadura na disputa, porque ficamos um pouco à mercê de fragilidades do próprio movimento. Isso não significa que nós abdiquemos de continuar na luta contra esses 20 anos de fim do mundo, no caso da PEC 55, e de revogação da criação do mundo, no caso da PEC 287, que encaminha ao Congresso a reforma da Previdência. Por tudo isso, eu acho que se aproxima realmente o final da greve. Eu acho que seria incorrer naquilo que Gramsci chamava de cadornismo. Ele se referia a um líder militar, Luigi Cadorna,
que exigia de seus comandados um sacrifício sem sentido, sem horizonte de conquista e sem razão de ser de outra natureza. Eu penso que prolongar a greve para além desse ponto seria incorrer no mesmo erro. É preciso guardar musculatura, porque os embates que virão pela frente e por trás não são de pequena envergadura. Agradeço sua atenção e deixo um abraço a todos.